Graças e paz aos irmãos e irmãs, né, que estão sintonizados aí assistindo. Hoje nós vamos dar continuidade, aqui junto com o pastor Jonathan, nas disciplinas espirituais. E hoje nós vamos falar de duas que nós entendemos ser algo importante para a nossa vida de louvor a Deus, adoração a Deus, culto a Deus, né? Que é a disciplina da confissão, né, pastor Jonathan, e a adoração. São duas coisas que andam realmente juntas, né? Amém. Bom dia a todos vocês, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje a gente se reúne aqui nessa manhã, né, para continuar falando sobre disciplinas espirituais. Eu tenho ruminado o tema, né, porque disciplina parece uma palavra tão distante dos nossos dias, mas ela é tão verdadeira, né? Ela é tão espiritual quanto qualquer outra prática. E hoje a gente caminhará com duas disciplinas que estão conectadas, que é a confissão e a adoração. E eu queria iniciar lendo o texto de Isaías, capítulo 6, que tem um pouco, na verdade, sim, caracteriza essas duas práticas no mesmo momento, né? Isaías 6, versículo 1, o texto diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a sua voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo. E aí continua o texto, né, onde o Senhor agora vai dizer para Isaías o que ele deveria fazer. Mas eu acredito que nessa manhã, esse texto ele pode nos ajudar, né, a entender que Isaías está no momento ali com ele, um momento místico, no bom sentido da palavra, né, no transcendente que ele tem com o Senhor. Então ele está diante, na sua visão espiritual ali, ele está diante dos seres celestes. E com o próprio Deus assentado no trono, né? Isaías viu muito Deus, ele viu a orla das vestes, nada mais. Mas diante de tanta agora, o momento que Isaías vê, ele vê a adoração dos seres, mas ele é impelido a reconhecer quem ele é, né? Então, quando ele tem essa afirmação, né, eu tenho um lábio impuro. Então, e depois ele é santificado, perdoado, né? Então, nós temos aqui uma confissão e um momento de adoração juntos, né, na mística acontecendo. Então, eu acredito que, plenamente, que ambas as disciplinas devem estar conectadas, mas a gente precisa, então, entender um pouquinho o que é essa confissão, né? Senhor, pastor Silvio, como que a gente caminha aí? Não, realmente esse texto aqui de Isaías, né? A gente vê aqui essa visão, né, que Isaías está tendo. Então ele está tendo assim, por exemplo, aqui no verso 3, né, onde vai dizendo santo, santo, né, vai reconhecendo a santidade de Deus. E essa santidade de Deus, nesse momento de adoração, ele reconhece seu próprio pecado. E aonde vem então a confissão. A confissão, a gente tem a palavra homologel, no grego, que é o sentido assim, de você concordar. Então Isaías está dizendo assim, não, olha, realmente eu sou um pecador. Realmente os meus lábios são lábios impuros, eu também habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Porque é interessante, quando ele tem essa visão, ele se reconhece. Talvez hoje, né, a gente vê aqui, muitas vezes a gente olha mais para os pecados dos outros, né, e não olha para o nosso
nossas próprias faltas, nossos próprios pecados, vamos dizer assim. Então, talvez nós diríamos hoje, Senhor, mas também eu estou no meio de um povo pecador. Eu vou pecar também, né? Eu peco, né? Por osmose. Mas ele fala, não, eu tenho a minha parcela de culpa. O pecado, ele não é um contágio. O pecado é vamos dizer assim, uma atitude que nós temos de fazer certas coisas, né? Então Isaías fala, não, eu tenho essa parcela de culpa. Então, diante da santidade de Deus, ele se reconhece. Então, agora, né, pastor Jonathan, eu fico pensando assim, nos nossos momentos de adoração, será que nós temos nos reconhecido como pecadores? Esse é já nos deixa em crise, né? Porque socialmente a gente vive uma cultura onde eu sou o centro de tudo, né? Então a gente já ficaria meio afastado. Mas eu vejo assim, a confissão, ela tem um lugar, né? Um lugar, não sei se essa seria a melhor palavra, mas ela tem um ambiente, né? Uma estrutura que a nossa confissão ela acontece pelo olhar em Cristo, né? Certo. Quando eu olho em Cristo, eu reconheço quem eu sou. Eu costumo dizer assim, né? Um pensamento muito simples é que quando a gente chega perto de algo muito iluminado, a gente vê a sujeira que a gente está. Então, quanto mais a gente chega próximo a Jesus, mais conseguiremos ver quem nós somos, né? Então, a confissão, eu acho que ela começa primeiro nesse ambiente espiritual do meu perdão com o Senhor, olhando para Jesus e vendo quem eu sou. E um segundo passo que ela dá é uma confissão com o próximo, né? Com irmãos e irmãs da comunidade. Óbvio que não é a confissão pública de pecado, mas nesse primeiro ambiente, num diálogo, num caminhar de discipulado, de prática cristã, porque a confissão ela é um chamado a não andar sozinho, assim penso, né? Mas você falou assim, em relação à comunidade, assim, o Wesley, naqueles grupos, né, nas suas classes lá, 3 vezes por semana eles se reuniam ali, e ali tinha esse momento, né, de confissão, esse momento de contar as faltas uns para os outros, mas no sentido assim de orar, estar ajudando um ao outro, né, como diz lá Isaías, um ao outro ajudou, o seu companheiro de ser forte e tal, né? Mas eu creio, né, pastor Jonathan, que provavelmente nós perdemos talvez uma maturidade cristã do princípio, né? Porque para que aconteça essa confissão, esse abrir de corações, né? Primeiro a gente tem que ter aquele lado da confiança de um para com o outro, a maturidade de guardar para nós aquilo que foi dito pelo irmão, né? Mas a confissão, tanto é que na nossa liturgia de culto, né? A gente não começa um culto sem confissão. Sim. Porque nós entendemos assim que, primeiro assim, nós estamos aqui, né, na igreja porque nós precisamos de Deus. Não é Deus que precisa do nosso louvor, nossa adoração ou nosso reconhecimento. Ele é Deus independente dessas coisas, né? Mas a partir do momento que eu começo o culto com confissão, eu estou fazendo a minha declaração de que eu preciso de Deus, né? E aí também eu vou reconhecer como Isaías o meu pecado, as minhas faltas. Tem um autor que ele fala no seu livro que por nós perdermos, né, esse momento de confissão, por isso que muitas vezes nós estamos doentes nas nossas emoções. Porque quando nós confessamos, nós reconhecemos nossas falhas e fraquezas, mas à luz da palavra, então nós não ficamos assim, eu sou péssimo realmente, eu não tenho jeito, não. Nós estamos olhando a luz de Deus. E esse arrependimento, segundo Deus, vai produzir vida, graça e o poder do Espírito Santo, né? É uma confissão de cura, né? Sim. O senhor falou uma coisa que eu me lembro, né? Eu vi um pastor dizendo, ele falou assim, pode me falar o que vocês quiserem. Nada do que não seja humano me assusta, né? Então, ele falou assim, tudo que está na relação humana, vocês podem confessar para mim que está tranquilo. E aí eu comecei a adotar esse discurso, né? E a gente ouve umas coisas que, a gente mexe conosco. Porque Sim. agora, todavia,
com qual maturidade a gente que é receptor, né, que empresta os ouvidos, que tem uma escuta ativa, né, que eu ouço meu irmão e busco a cura dele, assim como a minha, estou disposto a ouvi-lo sem... Não é nem repreendê-lo, porque repreender até a gente pode, mas sem condená-lo. Porque tem hora que a gente julga, fala, mas o único que pode condenar é o Senhor. Sim. Então, o nosso ouvido para a confissão deveria ser um ouvido maduro o suficiente para que possamos ouvir alguém, né? Sim, Gálatas, né? Paulo fala assim, né? Se alguém for surpreendido em alguma falta, né? Então ele diz assim: vós que sois espirituais, procurem encaminhá-lo de uma maneira adequada, mas também olhe para si mesmo. Tá? Então, talvez nós não ficaríamos surpresos, né? Se nós olhássemos um pouco para nós, não olhássemos somente a falta um do outro, né? Tinha aquele amigo do Wesley, Whitefield, George Whitefield. Que um dia disse que, assim, na Inglaterra, lá na época, lá, eles tinham sentença de morte, né? Então, estava sendo levado uma pessoa para ser enforcada, né? E aí, então, vamos dizer assim, um discípulo do Whitefield falou para ele assim: olha, o cara deve ser muito ruim, né, por ter feito alguma coisa, né? Mas aí está, George Whitefield, ele tinha essa percepção de olhar para si mesmo, e ele disse assim: olha, disse para aquele rapaz, se não fosse a graça de Deus em mim, de repente seria o Whitefield sendo levado para a forca. Né? Então, quando a gente reconhece aquilo que Deus fez em nós, o nosso pecado, porque assim, né, pastor, não tem tamanho de pecado, né? O que nós temos são consequências maiores e menores. Então, por exemplo, se uma pessoa ela cometeu assassinato, é um pecado. Então, a consequência maior é que ela vai ser presa, enfim, né? Todas as coisas. Mas eu posso mentir. Então, para Deus é o mesmo pecado, só que é uma consequência menor, no sentido de que nem sempre as pessoas vão saber que eu estou mentindo. É uma coisa mais velada, mas aos olhos de Deus não passa desapercebido. Então é nesses momentos que nós precisamos nos reconhecer como pessoas que somos pecadores, falhos, mas tem uma graça de Deus trabalhando, tem o poder de Deus trabalhando, e isso nos leva então a essa genuína adoração. Porque senão nós estaremos enganando a nós mesmos. Poderemos cantar, poderemos estar alegres, mas dentro de nós, como diz, tem um salmo, não me recordo agora o número, mas o salmista diz assim: a sua boca era mais macia do que a manteiga, porém no seu coração havia guerra. Então muitas vezes nossas palavras podem ser adocicadas ou politicamente corretas, mas no nosso coração há uma guerra ainda, porque tão somente nós não confessamos ao Senhor, e por não confessar não chegamos à verdadeira e genuína adoração, né? Então a gente está dizendo da confissão, né, movida pelo Espírito de Deus em nós, né, o reconhecimento de quem somos, e a gente então as disciplinas estão atreladas, né? Sim. Adoração então sendo uma expressão da grandeza de Deus, de quem Ele é. Só chegaremos à adoração quando tiver esse primeiro momento, né? A gente não vai adorar o Senhor sem reconhecer quem nós somos, porque assim nós estaremos distantes dele, né? Tanto né, pastor, eu gosto muito de a gente trabalhar assim as palavras, né? Então, no caso, a palavra proskuneo, que é adoração no grego, ele tem um sentido assim, ó, cair diante de, ou curvar-se diante. Então, muitas vezes aquela pessoa que não confessa ao Senhor, ele pode talvez até estar curvado fisicamente, mas espiritualmente ele não está. E o Senhor, ele olha não para a nossa aparência, né? Ele vai olhar para o coração. Como que está o nosso coração? Porque aqui também a adoração, ela é tida como uma atitude da nossa mente, uma ação interna. Então, para isso, nós temos que ter a renovação da mente, nós temos que andar no Espírito, nós temos que pensar no Espírito, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Poderíamos citar vários textos, né, onde fala que realmente
numa dimensão do Espírito. E o que o Espírito Santo veio? Veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sim. A partir do momento que essa é a confissão, nós nos tornamos os adoradores que o Pai procura. Que o Pai procura adoradores que tipo que ele procura? Que adoram Em espírito e em verdade, né? em espírito e em verdade. Então, a confissão vai trazer para nós essa possibilidade de nós conhecermos a verdade que é Cristo, sermos libertos, e aí então nos tornamos adoradores, né? Certamente que tem falta no mercado de adoradores, né? Diz o texto bíblico de João que o Senhor procura, né? Se o Senhor está procurando, é porque está em falta, né? Eu sempre levo a entender, né, que a adoração ela não está restrita ao ambiente litúrgico de culto e templo, né? Com certeza. Eu acho que essa dinâmica que a gente precisa romper sempre, que a adoração, adorador, ela não está apenas nessa expressão do louvor, né? Eu canto, não. Ela está em todo o ambiente, né? Ela extrapola. Então, todas as áreas da nossa vida devem adorar o Senhor, né? Eu brinco que, às vezes, o coração se converte, mas o bolso não. Uhum. Às vezes, as mãos se convertem, mas a boca não. Então, todas as nossas áreas da vida, seja aqui, deve ser uma expressão de adoração. Então, creio que como a gente poderia adorar fora do templo, pastor? Me ajuda. Não, aqui, né, você tocou num ponto central, né? Primeiro, a adoração ela tem que ser em tempo integral. A nossa vida foi feita para o louvor, para a glória de Deus. Então, nós temos que estar reconhecendo Deus em todo o caminho. Uhum. Né? Então, nós podemos até dizer que assim, que o Pai procura esses adoradores. Então, nós temos que nos colocar diante de Deus e falar, Senhor, encontre em mim esse adorador. Uhum. Tá? Porque sem essa confissão, sem essa adoração, não existe mais nada. Nós falamos já de meditação, né, na palavra, de leitura da palavra, de estudo na palavra, falamos de oração, falamos de jejum até agora, das disciplinas, né, cristãs, que nós vimos até agora. Mas você vê assim, a partir do momento que Isaías confessa, a partir do momento que Isaías adora o Senhor, aí ele se torna também um missionário. Ele é enviado. Ele fala, eis-me aqui, conta comigo. Pai, não precisa mais procurar, eu me coloco como este adorador, porque eu sei do teu trabalhar na minha vida. Então, hoje nós queremos ir, né, fazer muitas coisas, tal, mas o princípio básico é esse aqui, confissão e adoração. Ou seja, eu confesso que eu não posso, como o apóstolo Paulo, podemos dizer assim, ali, parafraseando o texto que ele diz em Coríntios, assim, a nossa suficiência vem do Senhor. Quando você confessa e adora o Senhor, você está dizendo justamente isso. A nossa suficiência vem do Senhor. Paulo fala assim, eu não penso coisas elevadas sobre mim mesmo, eu não me julgo a mim mesmo, quem me julga é Deus. Ele diz, nem tão pouco eu me julgo. Então, a partir do momento da confissão, nós vamos, aos poucos, né, num processo, né, não é uma coisa instantânea, mas nós vamos tornando-nos esses adoradores que o Pai procura. Então, vamos dizer assim, Pai, não precisa procurar, eis aqui, porque todos nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, redimidos pelo sangue de Jesus, agora nós temos que continuar vivendo, lavados no sangue de Jesus, redimidos, viver esta vida cristã autêntica. Né? Entendendo, né, que a adoração, além dos limites de templo, né, templo físico, né, casa, trabalho, quem quer que seja, mas uma adoração que o Senhor requer de nós é aquela que é independente das circunstâncias. Né? A gente vê biblicamente grandes milagres acontecendo. Grandes milagres. Milagre é milagre. E é grande, né? É grande. Porque extrapola a área humana. Né? Mas vamos falar, no humano a gente classifica, né? Então, grandes coisas acontecem quem vive essa prática da adoração, que ela vem a partir da confissão. Eu vivo esse ambiente de adoração. E nos dias difíceis, o que eu faço da minha vida? Humanamente, a gente é levado a não querer mais adorar o Senhor. Então, a gente continua adorando. E Deus, na sua infinita graça, misericórdia, porque a adoração é declarar as suas verdades, a sua grandeza e estar o buscando, Deus começa a fazer em nós aquilo que Ele quer, da maneira que Ele quer,
o quando Ele quer, e muitas vezes além daquilo que a gente imaginava. Né? Esse é o nosso Deus, né? Que chama-nos à adoração a tempo e fora a templo e fora de templo, Sim. a tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância. Né? Então, até foi nessa semana que eu estava ministrando lá sobre a questão da reforma. Então, uma das coisas que um autor ele chama a nossa atenção, nesse sentido assim, né? O que eu faço na segunda-feira de manhã? Ou seja, tivemos o culto no domingo, fomos alimentados pela palavra, fomos fortalecidos pela palavra, tivemos momentos de confissão, tivemos momentos de adoração, oração, meditação, enfim. O que eu faço com tudo isso na segunda-feira de manhã? Tem um autor que eu gosto muito. Vamos ver se o senhor adivinha. Watchman Nee. O Watchman Nee. O Watchman Nee, ele tem um exemplo, pastor Jonathan, que eu gosto muito, porque ele fala assim, que muitas vezes nós, ao entrarmos na igreja, é como se fosse um interruptor de luz. Você bate ali e acende a luz no interruptor, certo? Aí você vem, participa do culto e tal. Vamos dizer assim, se o culto começou, como o nosso aqui, 18h30, vamos dizer que vai até às 20 horas, e aí então termina o culto, ele diz assim, é como se a pessoa, antes de sair do seu banco, já desligasse o interruptor. Porque aí ele chega já na porta da igreja, e aí já começa, quanto está o futebol? Quem ganhou a eleição? Meu Corinthians perdeu? Roubaram meu Corinthians? Começa com essas coisas. Então, vamos dizer assim, sendo que nós vemos numa situação que eu achei interessante, um autor dizendo que uma das coisas que impressionava ele era assim, que muitas vezes terminava o culto, as pessoas, assim, espontaneamente, ainda vinham até o altar ter um momento de oração antes de sair da igreja. Não estou dizendo que tem que ser assim, né? Mas o que vai acontecer na segunda-feira de manhã vai depender de como eu tive um momento cultico. Um momento de confissão, um momento de adoração, um momento de louvor. Se foi algo genuíno, se eu me alimentei realmente da palavra, ou eu vim passar um tempo, vim passar 1h30 aqui no culto, ou 2 horas que seja o culto. Então, se realmente eu só vim passar tempo, na segunda-feira de manhã, no primeiro obstáculo que eu tiver na minha vida, eu não vou saber resolver. Então, por quê? A vida de confissão, a vida de adoração vai nos levar a uma profundidade com Deus, a uma comunhão sincera com Deus. E isso vai fazer toda a diferença, né? Então, a adoração nos leva diante do Senhor, né? E esse reconhecimento a tempo e fora de tempo, que Ele é o nosso Deus, né? Confronta o nosso pecado, nos convida a abandonar, e aí que a nossa vida seja em todo o tempo, né? A gente só liga o interruptor da luz, né? Nunca apaga, porque continua adorando sempre. E tem acho que a gente já comentou aqui em algum momento, que é assim, né? Por exemplo, nós temos um termômetro, né? O termômetro, ele oscila. Então, está frio, ele vai marcar, né? Então ele vai baixar ali, está quente, enfim, né? Ele vai ficar oscilando, né? Então tem um autor que ele fala assim, nós temos que ter um termostato. O termostato é assim, você colocou lá 100 graus, ele fica 100 graus. Ele mantém, ele tem uma constância. Essa é a perseverança bíblica, essa é a perseverança cristã. Então, a forma como nós vamos andar neste mundo vai refletir como nós andamos com Deus. Se eu ando com Deus realmente em espírito e verdade, eu busco as coisas que são do alto, eu me revisto daquele novo de Deus que se renova, então a maneira como eu vou andar, a vida abundante que Deus trouxe para nós, vai sendo revelado a cada momento. Agora, é triste, né, pastor Jonathan, que a gente vê assim que, muitas vezes, né, a gente como pastor, né, o senhor prega a palavra, ensina a palavra, e aí então vê as pessoas caindo nos mesmos erros, as pessoas tropeçando nas mesmas pedras do caminho, né, sendo que deveriam, como diz a palavra, já deveriam ser mestres, ainda estão tomando leitinho. Então,
essa é a base, confissão, adoração, busca da presença de Deus, né? Duas disciplinas que devem ser exercidas, né, ativamente, né? Essas disciplinas não são para ser deixada de lado, né? A igreja nos dias de hoje ela tem algumas dificuldades com alguns termos, né? Confissão, o pessoal fica, uau, o que é isso? Meu, isso é de outra igreja. Não, a confissão é uma prática para com Deus, para com o próximo, para que haja cura em nós. Sim. E a adoração, só vem uma verdadeira adoração com confissão. Eu sou um adorador. Você confessa ao Senhor, né? E o texto de Tiago vai depois dizer, né, que confesse aos outros não é para que você seja perdoado, para que você seja sarado. Uhum. Então, se eu não caminhar nesse caminho, eu não chego na adoração. Uhum. E adoração é tudo isso que a gente conversou aqui um pouquinho, né, em manifestar, resplandecer a glória do Senhor. E aí, pastor Jonathan, uma coisa que me chama a atenção é assim, nós vivemos num mundo onde é muito subjetivo, né? Então, tem pessoas que, infelizmente, né, eles acham que certas práticas não vão alterar ali a sua comunhão com Deus ou a sua vida de adoração, e atrapalha. Né? E não é porque eu acho que não é pecado, porque agora vivemos em tempos modernos, que não deixa de ser pecado. E uma das coisas que a palavra de Deus diz assim, né? O salário do pecado é a morte. E tem um autor que fala assim, não sofre inflação, ou seja, não diminuiu meia morte, né? Porque o salário mínimo ele é assim, né? Então o poder aquisitivo muitas vezes vai caindo, né? Mas o salário do pecado é a morte, ele não perdeu o seu poder, né? Então nós temos que entender isso, né? Que é uma seriedade, nós temos que ser sérios diante de Deus. Por isso muitas vezes as nossas orações são vazias, os nossos estudos bíblicos são rasos. Por quê? Porque nós não temos uma vida de confissão, uma vida de adoração ao Senhor. Né? Nós não andamos realmente na presença de Deus. E então nós fazemos meio ao modo religioso, né? Mas aí nos falta a essência da vida, que é Cristo Jesus. Né? Amém. Amém ou misericórdia quando falta, não, né? Misericórdia. Misericórdia. Que Deus te toque nessa manhã para a gente se encontrar para adorar o Senhor junto, né? Enquanto igreja, celebrar o nome de Jesus. Mas que nós possamos nos reunir, né? Na confissão, na adoração. Quem sabe, né, pastor Jonathan, nós temos essa ousadia de dizer, Deus, não precisa procurar mais, eis-nos aqui. Amém. Como adoradores que vão te adorar em espírito e verdade. E depois de confessarmos, adorarmos, nos envia. Porque aí nós vamos ter vida para transmitir a este mundo carente. Amém. Amém? Deus abençoe, queridos. Amém.